Fala, filhote, beleza? Aqui é o professor Franklin Martins, aqui do seu canal Redox. E hoje, filhote, eu preparei uma aula sobre mudança de estado físico. Mudança de estado físico relacionado com o quê? Com termoquímica, tá bom? E aí, o que você vai perceber? Olha só o resumo, olha só, né, pai? Que delícia de resumo. Chega, meu coração fica dilatado quando eu ver uma coisa dessa aqui, que vai me ajudar a passar onde? No vestibular, né, filhote? Bom, aqui, filhote, o que você precisa entender? Você primeiro tem que entender o que, ó, que existem 3 estados, certo? Sólido, líquido e gasoso. E que cada um deles, na verdade, vai ter a mudança para cada um deles com a diferença de temperatura. E isso em pressão constante, tá bom? E aí, a gente vai perceber o seguinte: eu vou estar aumentando a temperatura no sentido do sólido para o líquido, líquido para o gasoso. E eu vou estar diminuindo do gasoso para o líquido, líquido para o sólido, certo? Então, da esquerda para a direita, aumenta. Da direita para a esquerda, eu vou fazer o quê? Vou diminuir a temperatura, tá? Tá, quando eu consigo observar e entender essa situação, eu vou aumentar a temperatura do sólido. Ele vai começar a passar para o líquido. Isso eu chamo de fusão. Tá bom? Você tem um gelo lá, você começou a aquecer o gelo. Ele vai começar a derreter, ele vai começar a passar para o estado líquido. Então você chama isso de fusão. Agora, se você pega a água e começa a aquecer ela, começa a aumentar a temperatura, você vai passar ela para o estado gasoso. Isso a gente vai chamar de vaporização, ou também simplesmente de evaporação, ebulição, calefação. Todos esses nomes significam a mesma coisa aqui, ó, que é a mudança do líquido para o gasoso. É uma vaporização, tá? E aí, filhote, quando eu vou para o sentido contrário, ou seja, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, da direita para a esquerda, eu vou estar diminuindo a temperatura. Então, bora ver, ó. Do gasoso para o líquido, a gente chama de liquefação ou também chamando de condensação, certo? Aí eu vou estar diminuindo a temperatura. Se eu diminuir a temperatura ainda mais, eu vou passar do líquido para o estado sólido. Isso eu chamo de solidificação, tá bom? E aí, tem aquela situação de eu passar do sólido diretamente para o gasoso. Eu chamo isso de sublimação. Qual seria o contrário? O gasoso indo para onde? Para o sólido. Então, filhote, essa transformação do gasoso para o sólido, você tem que ter muita calma. Calma, filhote, calma. Olha para cá, presta atenção. Você vai ver que o gasoso para o sólido a gente chama de sublimação, ou também de ressublimação, dependendo do lado vestibular, certo? Ou ele pode também chamar isso de sublimação, ou também ele pode chamar de ressublimação, tá bom? E aí, o que você pode entender? Com essa diferença de aumento de temperatura e diminuição de temperatura, você vai ver que a gente vai falar também de processo exo e endo. Processo endo sempre é aquele que vai estar absorvendo calor. Então, ele vai estar relacionado com o quê? Com o aumento da temperatura. Então, a fusão aumenta a temperatura. Vaporização aumenta a temperatura. Sublimação aumenta a temperatura. Tudo isso vai aumentar o quê? Vai aumentar a energia. Então, eu posso dizer que esses 3 aqui de cima, tudo é endo, certo? Sentido direita, esquerda, direita. Vai ser o processo que? Endo. Agora o contrário, tudo isso daqui eu vou diminuir a temperatura, liquefação, solidificação e sublimação. Então tudo isso aqui vai ser o que? Exo. Tudo isso aqui vai diminuir a energia. Diminuir a energia, eu vou estar perdendo calor. Então significa dizer que eu vou estar realizando um processo exotérmico, certo? Filhote, esse aqui é o resumo que eu preparei hoje para você. Dá uma olhada aí, bate um print, certo? De boas e tal. Então, se você gostou dessa videoaula, dá uma curtida aí, dá um joinha, certo? E quiser acompanhar ainda mais as nossas videoaulas sobre esses resumos bem interessantes sobre química, se inscreve no nosso canal, beleza? Valeu, galera, beijos, abraços, tchau, tchau.